Hora de falar sobre André, o volante do Corinthians, que esteve muito perto de se mudar para o Milan. Você tem a mínima ideia de quanto ganha o André? Posso assegurar que ele é dono de um dos menores salários no elenco alvinegro, R$ 56 mil mensais. Até por isso, sua multa em território brasileiro é de, entre aspas, apenas 112 milhões de reais. Esse valor equivale ao salário vezes 2 mil. Preciso contar também que na última renovação de contrato, o Corinthians acabou cedendo 30% dos direitos econômicos ao atleta, tudo porque não tinha os 4 milhões de reais que o Diogo Silva exigia. Então, para te explicar como é que funcionou. O André vinha em crescimento, em melhoria, estava jogando bem nas categorias de base, foi chamado antes de chegar ao time principal. E aí discutiram a possibilidade de uma luva. O Diogo Silva, representante do atleta, pediu 4 milhões de reais. O Corinthians alegou que não tinha esse dinheiro. A partir daí, o empresário e os dirigentes começaram a discutir qual seria o percentual que seria repassado do Corinthians para o jogador. Combinou-se esses 30%. E é exatamente por conta desses 30% que dificilmente o Corinthians vai conseguir uma venda nos moldes que gostaria. A última proposta feita pelo Milan, e que quase foi aceita, garantiria ao Timão 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. A nova pedida do Corinthians, por sua parte, é de 22 milhões de euros. A gente está falando de uma diferença de 5 milhões de euros em relação à última proposta feita pelo time italiano. Só para completar, em relação ao Corinthians, Lingard fez seu primeiro treino com bola, com o restante do elenco do Corinthians, nessa quarta-feira. O anúncio de sua contratação deve acontecer assim que toda a documentação estiver regularizada. O fato de ser estrangeiro demanda um pouco mais de tempo. Situação do goleiro Neto, jogador do Botafogo de 36 anos, jogador que tem uma experiência gigantesca, né, no futebol europeu, Roma, Sampdoria, enfim, né, vários clubes que ele jogou lá fora, tá? Sampdoria não, acho que é Fiorentina. Vamos lá, o Corinthians está em negociações iniciais em relação ao Neto. E o Corinthians descobriu que o goleiro é caro, 700 mil por mês. Não pode o goleiro reserva de 36 anos valer mais que o goleiro titular, que é da seleção brasileira. Estamos falando de Hugo Souza, é claro. Então não tem como o Corinthians querer contratar um jogador hoje por esse valor, um goleiro reserva por 700 mil. O João Ricardo já era caro por 300, né? Em 300, 350, já era caro. Tudo bem que teve gente lá dentro que falou que era barato para ser um goleiro reserva. Eu não acho, tá? Então a situação do Neto é complicada. O que o Corinthians fez, né? Exclusivo, tá? O Corinthians propôs ao Botafogo rachar o salário do Neto por um empréstimo até o final do ano. Aí o Corinthians ficaria com o Neto por 350 mil por mês. Agora é aguardar para ver se o Botafogo vai aceitar. Até rimou, né? Mas essa é informação exclusiva importante para vocês. Essa é a oferta inicial que o Corinthians fez, né, para tentar levar o goleiro Neto, né, jogador do Botafogo, que é reserva hoje lá no Botafogo, né? O Link é o titular do Botafogo. O Neto até chegou com esse status aí, né, para substituir o Joe, né, que tinha ido embora, para ser o grande titular do Botafogo, não conseguiu. A torcida do Botafogo tá dando risada, né, achamos um bobo para enganar, aquela coisa toda. Eu não sei não, tô preocupado, tá, em relação a esse goleiro Neto. Eu não contrataria, tá, eu não contrataria. Eu iria no Alex Alves, então, já que é para pegar um veterano, 39 anos, está no São Bernardo de graça, e fechou o gol contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Se for para trazer um veterano para deixar até o final do ano, enfim, é melhor você ir num cara que vai te custar 100 conto por mês, 150 mil por mês, do que pagar 350 ou 700, né, que é loucura, né? Enfim, essa informação é importante para você, a gente sempre vai avançando na notícia para deixar você bem informado. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Existe alguma chance do Malcom jogar no Corinthians? Essa é a pergunta que o torcedor corintiano tem feito. Olha só, o Malcom é jogador do Al Hilal, tem contrato até o ano que vem ainda, né, até 2027. É um jogador caríssimo. O Al Hilal pagou 60 milhões de euros por ele. Nós estamos falando de muita grana. Enfim, eu não sei se o Al Hilal liberaria o Malcom, né, com facilidade. Existe essa questão aí que está acontecendo agora, né, que eu não vou ficar citando aqui, porque o YouTube pode me gerar problemas se eu usar a palavra lá, que vocês sabem o que está acontecendo, né, infelizmente. O mundo é assim, infelizmente. E por causa disso, existe uma esperança de que possa abrir aquela cláusula que eu também não posso usar a palavra aqui, né, no YouTube,
que é a cláusula de, começa com G, né? E aí, como o Michael veio para o Corinthians dessa forma, né? O próprio Yuri Alberto também usou, enfim, vários jogadores, né, utilizaram essa cláusula para jogar no futebol brasileiro. Então, o que existe então, Samir, em relação a Malco e Corinthians? O que existe é que o Corinthians está monitorando a situação, tá? Eu conversei com uma fonte no Corinthians sobre o Malco e ela me disse o seguinte: precisa ver o que o Malco vai fazer, se ele vai vir para o Brasil, né, se ele vai conseguir uma liberação lá, se ele vai ficar morando aqui no Brasil, enfim, dependendo, né, dos primeiros passos do Malco, a gente vai dar os nossos. Então, o que eu posso dizer hoje de verdade em relação a Malco? Existe o interesse do Corinthians no Malco e o Corinthians está monitorando a situação dele lá fora, se ele vai ficar lá ou se ele vem para cá, tá? Samir, tem negociação? Não, negociação não tem, tá? Eu poderia até dizer que tem, se eu quisesse dar uma forçadinha, mas não vou fazer isso. Vou trabalhar com a prudência. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, tá? Existe o interesse, tá? Existe o interesse. E o rapaz lá que deu a informação, que eu esqueci o nome dele agora, eu senti muita sinceridade e verdade nele naquele vídeo. Não merece hater, tá? Existe algo em relação ao mal que o menino não merece hater. Eu sei como esse mundo é sujo e como esse meio é vagabundo e as pessoas gostam de humilhar as pessoas, tá? O menino falou a verdade, tá? Porque se ele tem a informação da negociação que o Corinthians está tentando, mentira não é, tá? Porque eu sei que o Corinthians tem interesse no Malco, tá? Eu tenho duas fontes que me confirmaram o interesse do Corinthians no Malco e que o Corinthians está monitorando. Agora, eu não vou falar que tem coisa avançada, que tem negociação, porque eu não sei, né? Até porque o Malco tem contrato lá com a Hilal, e com o contrato o Corinthians não vai contratar, tá? A não ser que o Hilal libere por empréstimo, porque tá tendo problema lá, a não ser que tenha a cláusula que eu já falei que eu não posso falar o nome, enfim, o que eu posso dizer é que o Corinthians, né, ele tem interesse sim no Malco e tá monitorando a situação dele, tá? E vamos ver aí, eu vou aguardar pra gente estar trazendo, né, detalhes para você. Eu acho que pode, né, enfim, a gente ter mais notícias sobre isso, mas vamos aguardar. E quis fazer a defesa do menino, porque eu sei do menino não, que já é um homem, né? Eu esqueci o nome, até me desculpa lá, o careca lá. Eu quis fazer a defesa dele aqui, porque eu sei como sofre, né, quando a gente é injustiçado, tá bom? Será que o Dorival vai reclamar da quantidade de estrangeiros no futebol brasileiro agora? Francis Gadelha, quem pergunta, deixa eu só checar quantos estrangeiros o Corinthians passou a ter depois de todas as últimas contratações, né? E eu sou contra 9 estrangeiros para o clube, tá? E aí, só para lembrar que a nossa essência é de país revelador. Quando você abre para 9 estrangeiros e tem clube com 11, como o Fluminense, você impede que exista espaço para atleta da base. E olha que o Fluminense tem uma das maiores tradições em base, né? Time que tem xerém. E aí você traz 11 gringos e esses caras tiram espaço dos jogadores da base. Ó, Corinthians tem hoje Pedro Milans, Angeleri, são 2. O Félix Torres foi embora, né? Lingard, 3. Garro, 4. Labiade, 5. Marroquino. Carrilho, 6. Memphis Depay, 7. São 7, né? É que o Martini saiu, o Félix Torres saiu, enfim. Ainda está dentro das possibilidades. Jean Souza, boa noite, Nicola. Os outros 80% dos direitos econômicos do Bidu pertencem ao Guarani. O Timão vai fazer alguma oferta para o Bugre. E eu tenho quase toda certeza que parte desses direitos pertence a um grupo de empresários. Aqui, ó, Lucas Andrino, será que eu... Tudo bem por aí? O Lucas Andrino, que depois virou executivo de futebol, era o representante do Bidu nessa época. Deixa eu ver se eu consigo alguma novidade sobre essa questão, só para quem chegou e está meio perdido na história. O Corinthians, quando contrata o Bidu do Guarani, o Corinthians compra 20% dos direitos econômicos. E na temporada de 23, estipula a chance de comprar mais 50% dos direitos por 5 milhões de reais. Só que essa obrigação de compra só aconteceria se o Bidu disputasse pelo menos 50% dos jogos, que não acontece. O Bidu demorou para explodir com a camisa do Corinthians, hoje é um lateral super confiável, né? O Corinthians não comprou, manteve os 20%, e agora, com o Bidu jogando muita bola, cresce a especulação de que ele pode ir embora. Cada dia colocam um Bidu como alvo de um clube, o último deles, o Arsenal. Confesso que eu até me surpreendi.
Mas a verdade é que hoje o Corinthians tem só 20%, e se tentar comprar do Guarani, certamente o Guarani vai pedir um caminhão de dinheiro. O Anderson José, o trabalho do Marcelo Paz está quase perfeito. Só falta encontrar clubes para Alex Santana e Pedro Raul. Pois é, entre os feitos do Marcelo, está conseguindo negociar o Félix Torres, economia de 350 mil reais por mês no empréstimo para o Internacional. A saída do Kaká, Corinthians conseguiu se livrar dos 400 mil mensais que pagava a ele, e a saída do Héctor Hernandes, que ganhava outros 400 mil. Esses dois que você citou são de fato jogadores caros e que não fazem muito parte dos planos. O Alex Santana em especial, né? Que nem treinar com o restante do elenco ele tem treinado. O Ismael Barbosa, Matheus Magalhães é a melhor opção pro Timão. Ou o João Paulo do Bahia. O João Paulo, que foi titular durante muito tempo no Santos, virou reserva do Brasão, foi emprestado pro Bahia e não conseguiu jogar no Bahia. Não sei se ele seria boa opção pro Corinthians não, tá? O Matheus Magalhães é muito bom jogador. Ele é irmão do Moisés, que passou pela Portuguesa, pelo América, pelo Corinthians. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. O jogador atuou bastante tempo no Braga e se mudou para o Estrela Vermelha. Ele tá louco para voltar pro Brasil. Chegou a ser cogitado pelo Corinthians, tá? E o Corinthians pode mesmo fechar com o Malcom. Boa, Isaac, vamos falar sobre isso? O Careca Bertalha. Cara, bem gente boa. Ele é influenciador e trabalha falando sobre o Corinthians, né? Ele tinha uma conta Análise Fiel e depois foi contratado pelo GE para falar sobre as coisas do Corinthians naquele blog do torcedor, né? E ontem ele estava contando que existia uma possibilidade de o Corinthians contratar uma grande estrela brasileira que atuava no mundo árabe, jogador que chegaria para mudar a prateleira do Corinthians. Muita gente imaginando que poderia ser o Roger Guedes. E aí eu fui atrás, liguei para o Marcelo Paes, e o Marcelo falou: Nicola, não tem nada, chance nenhuma de contratarmos alguém, não tem a menor possibilidade. E eu fui, publiquei, e aí pouco mais tarde, até porque imagino que o Careca, que é muito gente boa, tenha sido cobrado pelo torcedor, ele falou: cara, não sou de falar sobre o mercado, não é uma coisa que eu estou acostumado, mas eu recebi a informação de que existiu interesse na contratação do Malcom, e que o Corinthians fez esforços para tentar avançar nessa negociação. Acabou não acontecendo. Hoje de manhã eu mandei mensagem para uma pessoa do staff do Malcom, e a pessoa assegurou que não tem a mínima chance desse negócio acontecer. O Malcom tem contrato até junho de 2027, lá no Al Hilal, onde ganha na casa de onde ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês, tá? E o que se discute agora é uma renovação, uma prorrogação do contrato por mais 2 anos, o que permitiria ao Malcom aumentar seu salário. Então, hoje, imaginar o Malcom no Corinthians é quase impossível. Eu só não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe dos desdobramentos do conflito lá entre Irã, Estados Unidos e os países vizinhos, né? Se a Arábia Saudita começar a ser muito atacado, o campeonato paralisado, enfim, aí a gente pode ter alguma mudança, tá? O Sandro Santa Cruz perguntando sobre o Neto, se o Neto será contratado. Vou mandar mensagem, vou tentar avançar alguma coisa nesse sentido e conto para vocês, tá? Deixa eu só mandar mensagem aqui. O Alan S1 manda 2 goleiros para o Corinthians, De Gea livre, ex-Boca também livre. Alan, o nome dos sonhos do Marcelo Paz era o João Ricardo, goleiro com quem ele trabalhou nos tempos de Fortaleza. O problema é que o João passou por uma cirurgia, recuperado da lesão, ele foi submetido a exames, e 2 especialistas baseados nos exames não recomendaram a contratação do João Ricardo pelo Corinthians. O pessoal do Fortaleza ficou bravo, porque precisava da saída do João Ricardo em nome da economia salarial, mas o Corinthians alegou que não tem a menor condição de contratar alguém reprovado nos exames médicos. Diante desse cenário, o Corinthians está no mercado em busca de mais um goleiro. Foi oferecido o nome do Neto, que teve uma passagem bizarra de ruim no Botafogo, mas é muito bom goleiro. O currículo dele no exterior é bem legal. E um que eu sei que agrada bastante no Corinthians é o Bruno Bertinato. Esse é um goleiro que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista. O Mauro, por exemplo, que é o observador técnico, Mauro Van Basten. O Mauro adora o Bertinato, tá? Se dependesse do Mauro, certamente essa negociação aconteceria. Nicolas Silva, boa noite, Nicola. Fala do Timão, vai Corinthians. Só para completar em relação ao Corinthians, o Marcelo Paes completou nas últimas horas 2 meses de Timão, né? Contratado como executivo de futebol para o lugar do Fabinho Soldado. E dá para dizer que o início dele é interessante, o início dele é promissor,
O Corinthians conseguiu um título, o título da Supercopa do Brasil. Que mais? O Corinthians fez 8 saídas de atletas. Não, foram 8 contratações e 7 saídas, né? E olha que eu nem estou contando as saídas do Ángel Romero e do Thales Magno, até porque eles tinham saído um pouquinho antes da chegada do Marcelo Paes. Então, assim, o Corinthians conseguiu reduzir a folha nesses 2 meses. Além da redução, o Corinthians conseguiu um título da Supercopa do Brasil, que é algo sempre super interessante, especialmente porque a vitória foi contra o Corinthians. Estou só tentando dar uma melhorada aqui na luz, ver se eu consigo. E aí, para completar, o fim do transfer ban, é que o transfer ban tem tanta responsabilidade do Marcelo Paes, mas também envolve o executivo de futebol. E o Lingard já foi anunciado, Nicolo Emerson Manuel, quem pergunta sobre Lingard, hoje ele apareceu treinando, tá? Quer ver até colocar, vou atualizar, trazer a informação certinha, mas hoje, hoje ele já fez atividades físicas dentro de campo, o fato de não estar jogando há algum tempo deve demandar uma preocupação maior em relação à estreia, tá? Se bem que também o Lingard chegou a dizer que se o Corinthians tivesse ido à final, ele queria estrear na decisão, que ele estava se preparando para isso, tá? Ele já está trabalhando no CT, mas ainda não foi anunciado, porque ele precisa ser regularizado, tá? A questão de jogadores estrangeiros demanda um pouco mais de tempo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.